Olá, saudações aos nossos irmãos, amigos do Centro Espírita Arapari, aí em Itabuna. Eu sou Edivaldo César, estou aqui atendendo a um convite amoroso de Dona Ruth para as nossas preleções doutrinárias da noite de hoje. É um prazer e alegria estar colaborando com esse momento de divulgação doutrinária, de estudo da obra de Joana de Ângeles sobre serenidade. E aqui nesta obra Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, vamos ler uma mensagem convidando a todos que nos assistem neste momento através do canal do Centro para as nossas reflexões nesta noite e neste momento. O livro Vida Feliz, psicografia do Sr. Divaldo Pereira Franco. A mentora, no capítulo 3, nos diz: mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então, esse é o conselho da nossa mentora Joana de Ângeles e de todos os espíritos que vieram através do Espírito de Verdade, trazendo a grande mensagem: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos. Amor e instrução são as duas asas benéficas da nossa evolução espiritual. Então, que o Mestre Jesus de Nazaré nos abençoe, nos inspire, com a sua serenidade, de espírito amigo e guia, modelo amoroso do planeta Terra, para todos nós neste momento e em todos os momentos da nossa vida. Então, um grande abraço. Edivaldo César, trabalho no Instituto Kardecista da Bahia, que fica aqui em Salvador, no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho, a Rua João de Deus, número 6. E atualmente estamos todos virtuais, utilizando o processo da tecnologia divina em favor das nossas atividades devido ao momento de pandemia que estamos passando como uma grande lição educativa para a humanidade no planeta Terra. Estejamos confiantes, serenos, unamos os nossos pensamentos neste momento, a equipe espiritual orientadora do planeta, a equipe espiritual responsável por esta casa de luz, de amor e de caridade, que tem o objetivo da educação de espíritos encarnados e desencarnados. Então, um grande abraço a todos, e o tema que nos foi sugerido, em serenidade, é um tema da obra da mentora Joana de Ângeles, que chama-se Momento de Saúde. Então, são as reflexões que os espíritos vêm nos trazer, e essa mentora, a dona Joana de Ângeles, como sempre, acompanhando o Mestre Jesus de Nazaré em todos os tempos da sua existência, como um grande orientador espiritual para todos nós. Mas o que significa mesmo serenidade? Então, vamos buscar o conceito de serenidade. Diz que o termo é definido de várias maneiras: a calma, o sossego, a paz, a tranquilidade, a paz da mente, o equilíbrio emocional, tudo isso voltado para o ser. Um estado que não é perturbado de forma alguma, e o domínio de si mesmo. Então, para nós, espíritos em processo de evolução, neste grande educandário da Terra, a serenidade é uma das virtudes espirituais, uma das potencialidades divinas, as quais nós estamos em desenvolvimento através dos diversos momentos reencarnatórios. Estamos nós aqui agora passando por um momento muito delicado, um momento de aflição, um momento de ansiedade, de angústia, de depressão, de medo, como espíritos em processo. Lá nos primeiros momentos em que a pandemia assola o planeta,
foi muito chocante, muito difícil para todos nós, porque somos espíritos imortais, mas estamos em experiências humanas. E todas essas experiências estão valendo a pena no nosso processo evolutivo para o nosso crescimento espiritual. Então, a busca do desenvolvimento das virtudes espirituais que estão intrínsecas em nossa própria natureza, fazendo parte do grande reino de Deus, que o Mestre Jesus veio anunciar, veio nos ensinar e veio nos auxiliar no processo educativo para desenvolvermos. E a serenidade é uma das virtudes que está atrelada a todo o potencial que nós, enquanto espíritos, possuímos e estamos em desenvolvimento. E a mentora Joana de Ângeles nos diz que a serenidade é pedra angular de quê? Das edificações morais e espirituais da criatura humana, sem a qual muito difícil se tornam as realizações. Com certeza, não é? Porque muitas vezes vamos enveredar por algumas atividades, algumas tarefas de ordem moral, de ordem espiritual, se nós não buscarmos estarmos serenos intimamente, buscando o concurso dos espíritos guias que nos orientam, do nosso anjo de guarda. Por isso que eles, na codificação, nos ensinam que antes de iniciarmos qualquer tarefa, busquemos o contato maior com o plano espiritual superior através da prece. A prece nos banha de uma serenidade espiritual daqueles que já a desenvolveram e nos auxiliam para que, ao término das nossas tarefas, estejamos tranquilos e serenos, porque nenhuma das atividades que nós desenvolvemos deve nos causar angústia, ansiedade, temor, alvoroço interno. Caso contrário, não está contribuindo para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, por isso que ela diz que a pedra angular é fundamental, que adentremos com serenidade, que permaneçamos com serenidade e que, ao término também, no momento do louvor e do agradecimento, serenos. E esse vínculo fica no íntimo de cada um de nós, como o bom senso, o agrado, a gratidão íntima que nós guardamos como espírito pelas realizações feitas, conduzidas com sabedoria e com amor. Resulta de uma conduta correta. A serenidade resulta de uma conduta correta e uma consciência equânime, que proporciona a visão real dos acontecimentos, bem como faculta a identificação dos objetivos da vida. E todos os objetivos da vida merecem atenção, os valiosos investimentos da existência corporal. Estamos nós agora, os encarnados aqui no planeta, valorizando cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão com os outros, com os familiares, com os amigos, com os irmãos de ideais, juntos no mesmo processo, mas estamos já há um ano afastados fisicamente por necessidade. Necessidade de quê? De cuidar da saúde. Então, é um momento especial para o cuidado da nossa saúde. E para isso precisa serenidade. Porque se não estivermos serenos, nós estaremos burlando a lei divina, que está inscrita em nossa própria consciência. E precisamos obedecê-la. Porque as leis querem o melhor para todos nós, como espíritos imortais, nós já sabemos disso. E aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados para estarmos fazendo o melhor que nós possamos por cada um de nós. Que, como consequência, isso não é egoísmo, nós estamos fazendo pela humanidade inteira, quando estamos nos buscando o autoconhecimento, saber que somos espíritos, o que precisamos fazer para melhorar, para sermos melhores a cada dia, como diz Kardec no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele está fazendo para melhorar-se a cada dia. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Não estamos santificados ainda, precisamos reconhecer nossas atitudes, nossas emoções, nossas sensações, nossos sentimentos, porque isso chama-se autoconhecimento. A busca pelo prazer. A mentora nos chama a atenção que, na atormentada busca do prazer, desperdiça-se
o tesouro da cultura que se converte em serva das paixões inferiores, perturbadoras, de consequências negativas. Analisemos a nossa postura, a sociedade da qual nós fazemos parte. A busca dos prazeres materiais faz com que a gente perca o foco da nossa evolução espiritual, porque muitos acreditam que a felicidade está pautada no ter, esquecendo-se que somos seres espirituais e que todo o material que nós encontramos aqui quando chegamos nesta encarnação e em outras, eles permaneceram e vão permanecer aqui. Então, esse prazer material é uma necessidade, sim, de nós espíritos num planeta material para manutenção. Mas ela nos chama a atenção ao apego, à disposição das energias canalizadas justamente para os prazeres imediatos da vida. Ela nos diz que trazem consequências negativas. E é o que está causando esse burburinho no planeta como um todo, nas sociedades, de seres que ainda não se perceberam, seres espirituais imortais, vivendo na eternidade. Então, a busca desenfreada tem causado muito desprazer à humanidade e à sociedade de um modo geral. Quanto mais se flui o gozo do gozo, mais necessidade surge de experimentá-lo, renovando sensações que se disfarçam de emoções. Olha a clareza do Espírito nesta mensagem. Quanto mais se busca o gozo, o prazer, as paixões, mais necessidade surge, porque isso é próprio do Espírito ainda no estado em que nós nos encontramos. Expiações e provas é o nosso mundo íntimo, que está em expiação, que está em prova, e as sensações que aparecem. Aqueles enganos que nós chamamos do joio que foi semeado, está em nós ainda, com as disposições de mudança, de melhoria, e cada vez que uma sensação vem, busca-se outra para superar aquela. E com isso, a saúde se desarmoniza, porque saúde é um estado espiritual de organização em todos os sentidos falando, social, mental, espiritual, físico, financeiro, residencial, corporal, dos diversos corpos que nós habitamos, do perispírito, que é um corpo sagrado, como todos os demais, que nós estamos em processo de depuração espiritual. Somos fascinados pela ilusão. Ainda somos. Que as coisas que chamam a atenção reluz. Nem tudo que reluz é ouro. E muitas vezes nos enganamos. Lembramos lá de Moisés trazendo a tábua das leis, e o povo aguardando. Quando ele retornou mediunicamente com os mandamentos para serem seguidos, o povo já tinha fornecido o bezerro, melhor dizendo, de ouro, as pratarias, os emblemas que representavam animais, vegetais, para serem adorados. Então, a ilusão, porque não aguardava, não percebia ainda a possibilidade de cultivar no íntimo. Vivemos muitas vezes ansiosos por coisa nenhuma. Transladam-se de uma esfera nebulosa de dor para uma irreal jornada do planeta do gozo transitório, de onde retornam mais consumidos e mais desgastados. Joana de Ângela, Divaldo Franco. Verdade? Pulamos de uma esfera para outra nebulosa da dor, de algo que não é real. Lá adiante, na caminhada, na trajetória, nós vamos ver que aquele culto ao bezerro de ouro, aos besouros, aos materiais, às moedas, aos vegetais, foram tudo por água abaixo, porque eram apenas transitórios, passageiros. E naquele momento já a humanidade vivia essas experiências, e nos dias atuais não são dias diferentes, porque muitos de nós, aqueles mesmos espíritos daquela época, hoje buscando o estudo, a dedicação na doutrina espírita, nas obras que estão sendo codificadas, dando continuidade à obra de Kardec, para que nós possamos saber como manter o equilíbrio e a saúde. Em todos os sentidos falando. A série psicológica da mentora Joana de Ângela tem esse objetivo, de auxiliar a todos nós a nos compreendermos como espíritos, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente,
para que haja uma observação, uma atenção, uma harmonia e serenidade no conjunto. É uma busca constante, que a cada dia nós estamos experienciando, crescendo cada vez mais, agradecendo a esses mentores que estão conosco, nos auxiliando em todos os momentos, sob a orientação do Mestre Jesus, da cidade de Nazaré. Então, temos diversas reflexões nesse sentido. Ela nos chama a atenção sobre o direito e o dever, que lá no Evangelho, o que é a obrigação moral. Então, todos nós temos deveres que precisam ser cumpridos perante a vida, perante a lei, como espírito. Cada vez que nós cumprimos os deveres que nos competem, nós damos o salto de qualidade na escalada espiritual. Em síntese, a obrigação moral consiste em ter a consciência despertada para bem consigo mesmo e com as pessoas, seguindo o livre-arbítrio de forma mais salutar possível. Então, a obrigação moral. Respeito a nós e respeito ao outro. Então, esse grande momento que nós estamos vivenciando, estamos sendo chamados para respeitar a nossa condição de espíritos ainda encarnados num planeta de aprendizado, de educação espiritual. Tomarmos cuidado com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio, o uso da máscara e respeito ao outro, isso é um dever, é uma obrigação moral que nós estamos tendo, e alguns não estão entendendo ainda e muitas vezes revoltando-se diante dessa situação. São as leis divinas, justas, sábias e amorosas, que estão nos convidando aos reflexos, às reações construídas no passado, porque nenhum de nós passamos por algo que não nos seja útil para o nosso progresso e para o nosso processo espiritual, em todos os sentidos. Saúde plena. O Espiritismo nos instrui que é o dever que vem do coração, eleva o homem, pois é aquele feito com sentimentos nobres e divinos, cumprindo com o nosso dever. Várias mensagens nos dizem: cumpra com o teu dever, com a tua obrigação. Temos direitos perante a lei, sim. Cada vez que nós cumprimos com o nosso dever, os direitos são naturais, porque fazem parte da lei universal, que é uma lei divina. Ela nos disse, concluindo com sentimentos nobres. Porém, é preciso saber delimitar até onde podemos cumprir nossas obrigações com as pessoas. Existem limites. Nós não podemos avançar e desrespeitar o livre-arbítrio do outro, que todos nós temos e não gostamos que o nosso seja desrespeitado. Então, isso é viver com serenidade, com compreensão. Precisa estudar para a gente refletir e aprender. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçam a felicidade ou a paz do nosso próximo e termina no limite em que não desejarias ver transposto em relação a nós mesmos. Perfeitamente justo. Então, até onde eu devo ir? Até onde precisamos ir? Até aqui. Daqui para lá não nos compete, porque nós estaremos avançando, desrespeitando o direito do outro e o dever também dele. Então, nossos mentores espirituais agem assim. Lembramos do Mestre Jesus de Nazaré, nas suas andanças planetárias, quando os seres, as mulheres, os homens, as mães, os filhos, rogavam a ele assistência, a cura. Mestre, eu desejo enxergar. Mestre, eu preciso caminhar. Mestre, meu filho está possuído pelos espíritos. E ele perguntava como: crês que eu possa te auxiliar, meu filho, minha filha? E eles diziam: sim, mestre, se tu queres, eu creio. Ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, isso é respeito. E até hoje, ele continua nos perguntando em todos os locais que estão na Terra, com o objetivo da redenção e da educação espiritual. Crês? Permite que eu possa te auxiliar no autodescobrimento? Permite que eu possa te auxiliar na descoberta dessa grande virtude, que é a serenidade espiritual? E nós vamos dizer a ele que sim, que nós acreditamos, que nós desejamos. E aí eles, nosso anjo guardião, os mentores espirituais da humanidade, estão exatamente disponíveis para nos auxiliarem, para que cumpramos com a nossa obrigação, com o nosso dever desta encarnação.
Todos nós estamos submetidos a um planejamento divino, a um planejamento elaborado com muito amor, por seres espirituais, familiares, desenvolvidos, amorosos, que nos amam profundamente e que estão nos acompanhando no processo. Então, em serenidade, porque os seres evoluídos já não se desarmonizam, não perdem sua serenidade em momento algum das suas vidas. A serenidade é o estado de anuência entre o dever e o direito, que se harmonizam a benefício do indivíduo. Dever e direito. Nós não precisamos ficar angustiados, ansiosos para cumprir o nosso dever, para poder recebermos o nosso direito. É natural que nós possamos ir agindo de acordo com a nossa consciência, de acordo com os esclarecimentos que estamos buscando na codificação espírita, nos diversos ramos da sociedade, do conhecimento, da cultura, da filosofia, da arte, e vamos, a serenidade é o estado de anuência, nós vamos anuir entre dever e direito para que cumpramos com sabedoria. E respeitar também as nossas condições, porque muitas vezes, enganosamente, desejamos fazer muito mais do que as nossas condições permitem. Então, isso estamos adulterando a nossa condição ainda de seres medianos no processo da evolução. Isso se chama autoconhecimento. E autoconhecimento é um olhar para onde? Para dentro de nós mesmos. Muitos já avançaram, estão fazendo mais. Outros estão juntamente conosco, fazendo igual. Outros ainda vêm lá atrás, fazendo menos. E assim é a caminhada evolutiva. E Deus aguarda todos nós, porque sabe que nenhuma das ovelhas que Ele confiou ao nosso irmão, mestre amado Jesus, vai se perder no caminho. Que Ele é o pastor, e o pastor ama profundamente seu rebanho, suas ovelhas, como ele anunciou na época, mais de 20 séculos atrás, por comparação que as pessoas conheciam muito bem o significado de um rebanho. Então, estamos nós aqui nessa nau chamada Planeta Terra, buscando a serenidade, harmonizando o nosso íntimo através do cumprimento do dever e do direito, que nenhum filho fica sem receber do pai os seus direitos. Reflexões para nós. O que temos que encontrar com serenidade é o equilíbrio entre o ter e o ser, para não acentuar a arrogância, a agressividade, aspectos primitivos que geram pessoas infelizes, que anulam o ser em detrimento do ter. É a mentora Joana de Ângeles ainda nos chamando a atenção em suas obras. O que temos que encontrar com serenidade é o equilíbrio. Equilíbrio entre a necessidade espiritual e a necessidade material. O ter é uma busca muito grande e desenfreada. E nós já sabemos, quem estuda a doutrina espiritualista, que nós somos. Nós somos o quê? Somos seres espirituais em experiências humanas. Como diz o grande sábio filósofo jesuíta Teilhard de Chardin, está completamente de acordo com os ensinamentos espíritas. Nós não somos espíritos de vez em quando. Nós somos, seremos e continuaremos sempre espíritos. Inteligência do universo, emanada do Criador, que é a causa primeira de todas, a inteligência suprema. E nós precisamos ter, mas não buscar possuir tudo que temos, porque de repente passamos a ser possuídos e esquecemos do nosso foco. Busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que o demais lhe será dado por acréscimo da bondade, da justiça e da misericórdia do Pai. Então, quantos espíritos estão desencarnando, desencarnaram e continuaremos desencarnando, e não levamos as posses materiais para lugar algum, porque não comportam nas esferas sutis do plano espiritual dos desencarnados. Levamos apenas as ilusões, muitas vezes. O que nós fazemos com ela, isso sim, é patrimônio nosso. Então, precisamos ter essa serenidade. Que as nossas necessidades materiais, elas estão aqui no planeta enquanto nós estamos encarnados.
Até o corpo físico estão sendo deixados, como nós já deixamos vários. Então, essa compreensão, esse estudo doutrinário, nos dá a certeza da imortalidade. E que nós não viemos aqui para possuir. Lembremos do mancebo rico. O mancebo rico procura Jesus na praça e pergunta para ele: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, para ter felicidade? E ele diz: meu jovem, meu filho, meu amigo, e todos o escutavam. Cumpriu os mandamentos, ele quase os mandamentos, e o mestre lembra para ele todos os mandamentos trazidos pelo nosso irmão Moisés nas tábuas da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E ele diz: desde a juventude que eu sigo os mandamentos. E o que é que ainda me resta? E o mestre diz: sabendo e conhecendo que ele era apegado às posses materiais que possuía, as melhores casas, os melhores cavalos, os melhores perfumes, as melhores roupas, as melhores bigas para as corridas. Vai, meu filho, vende tudo que tem, depois distribui com os pobres, com os necessitados que não têm e precisam, depois vem e segue-me. E a nossa irmã Amélia Rodrigues nos diz, lá no livro A Mensagem do Amor Imortal, que naquele momento o jovem entrou numa grande indecisão, porque ele lembrou dos bens que possuía e se preparava para a corrida de bigas, para angariar mais. E no íntimo, ele quase balbuciando, olha nos olhos o mestre de Nazaré e diz: eu tenho certeza, eu conheço este homem. Quem é este ser amoroso, justo, amigo de todas as horas, que eu ainda não percebi esse homem me convidando com tanto amor e com tanto carinho? E disse: mestre, no momento não posso. E saiu quase a correr. E Jesus, no íntimo, cada vez que ele fazia um convite desse ao ser, à humanidade, a qualquer um de nós, quando nós ainda não aceitamos, o mestre aguarda serenamente, suavemente, porque o momento chegará. E a corrida de biga chegou naquela semana, Cesareia estava em festa, o ouro tilintava em todos os locais, as posses materiais, o ter. Mas um acidente com a biga daquele jovem rico tomba, perde o corpo físico e retorna ao plano espiritual, angustiado, perdendo a oportunidade do convite do mestre. Vem comigo, porque o reino de Deus para ti começa agora. Então, que somos seres espirituais. Necessitamos da matéria? Sim, com certeza, todos nós sabemos. Necessitamos trabalhar para manter o corpo, manter a saúde do corpo, manter a vitalidade, nos vestirmos, morar, mas não nos pertence. São empréstimos da misericórdia divina. Os potenciais divinos em nós precisam ser cuidados. E a serenidade é um desses potenciais que nos trazem o equilíbrio para percebermos o que podemos e o que nós não podemos ainda. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, nós fomos buscar lá esse entendimento para nós, onde está escrita a lei de Deus. Kardec pergunta e os Espíritos respondem: na consciência. Então, na consciência do ser, na acústica, nós já fomos criados, emanados pelo Deus Todo-Poderoso, Criador e mantenedor da vida, trazendo no íntimo as leis inscritas, que estão em desenvolvimento à medida que nós vamos evoluindo, avançando no processo. Princípio espiritual, no início, habitando os corpos no reino vegetal, animal, hominal, até alcançarmos o angelical, que é a nossa meta, a perfeição. Então, as leis estão em nós. Nós sabemos intrinsecamente o que precisamos fazer para a busca da perfeição e a felicidade. A conquista é pessoal e intransferível, não havendo lugar para fraude ou enganos, diz a mentora Joana de Ângeles. Não tem fraude na lei divina, não tem engano. Então, a conquista é pessoal, individual, intransferível. Cada um de nós estamos num patamar de evolução, cada um de nós está adquirindo algo importante para a nossa visão espiritual. Então, nós somos todos do mesmo princípio para o mesmo objetivo.
simples e ignorante no princípio, para a perfeição, que é a destinação de todos nós, gravitarmos para Deus. Então, essa conquista é pessoal, é individual e é intransferível. Quando se adquire a consciência asserenada através da serenidade, enfrenta-se toda e qualquer situação com equilíbrio, nunca se permitindo desestruturar. Olha, as ocorrências, as pessoas, os fenômenos existenciais são considerados nos seus verdadeiros níveis de importância, não se tornando motivo de aflição, por piores se apresentem. Então, esse é o convite amoroso da mentora, que nos traz, sabendo que nós estamos ainda em experiências humanas e que muitas vezes é difícil para nós esse não haver aflição no momento que passamos por ela. Lembremos do início da pandemia, quando ouvimos dos órgãos da saúde mundial: afastem-se uns dos outros, evitem aglomerações, use máscara, intensifique a higienização, fique em casa. Um choque muito grande. Um ano se passou e vivemos um momento de enriquecimento espiritual. Estamos agora num outro momento muito delicado, mas acreditamos que estamos bem mais fortalecidos, buscando a prece, buscando a oração, buscando o evangelho no lar, a água fluidificada, o contato pela tecnologia. Não estamos juntos, mas estamos nos vendo uns aos outros, emanados pelo mesmo sentimento de uma prece, de uma mensagem espiritual com a qual todos nós comungamos. As ocorrências, as pessoas, os fenômenos existenciais passarão a ser considerados nos verdadeiros níveis de importância. Isso é o uso da razão na fé raciocinada, porque a fé cega já não é mais desse século, dizia Kardec no século XIX. Imaginemos nós no século em que nós já nos encontramos. Então, esse é o conselho amigo dos espíritos de luz que vêm ter conosco. E aí chegamos em evolução e felicidade. O que tem a ver evolução, serenidade com felicidade? A felicidade existe na razão do progresso espiritual já realizado. Felicidade na Terra resulta de 3 vertentes. Ou seja, cada um de nós estamos buscando a felicidade por um patamar. Alguns na busca desenfreada, atropelando tudo que vem pela frente, outros mais tranquilos, mais suaves, mais serenos, porque já desenvolveram em si essa grande virtude que se chama serenidade. Então, vejamos aqui 3 situações da busca da felicidade na Terra que os estudiosos nos trazem. Primeiro, a forma com que nos relacionamos com a posse dos bens materiais. Quanto mais nos desgastamos para conquistá-los e mantê-los, mais nos afastamos da vivência dos valores espirituais. Verdade. Que o foco da busca passa a ser as coisas materiais. E a partir daí, o indivíduo às vezes não dorme, não consegue se concentrar, é trabalho, esquece a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei do repouso, porque o foco é material. E aí começa a desrespeitar a nossa condição de espíritos em processo de evolução. Segundo, a forma com que nos relacionamos com a lei de Deus. Então, muitos que se dizem materialistas, cada um tem o direito de ser aquilo que deseja e que compreenda, não creem nas leis, não creem nem no Criador, quanto mais nas leis. Então, de que forma estamos nos relacionando com as leis divinas? Os Espíritos nos trouxeram lá no Livro dos Espíritos a lei natural, a primeira das leis, onde dessa lei natural eles dividem em compartimentos para que nós possamos entender no processo didático de aprendizagem. Lei de adoração, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei do progresso, trabalho, sociedade, justiça, amor e caridade, até alcançarmos a perfeição moral. São leis que estão em nós e que regem a nossa vida. Para entendimento didático, foram divididas dessa forma, que nós comparamos lá com as leis antigas que sempre foram ensinadas em toda a época da humanidade. Então, de que forma
nós convivemos com a lei, nos revoltamos contra ela? Neste momento, a lei está agindo serenamente. No Brasil somente? Não. No mundo inteiro. A pandemia começou lá na China e nós, de longe, não esperávamos que fosse chegar no ponto onde chegou. Mas estamos aqui. Vamos para o Evangelho, vamos para o Livro dos Espíritos, ver lá os flagelos destruidores, como necessários ainda à educação espiritual dos indivíduos, oriundos nesse próprio planeta Terra, no momento que nós aqui nos encontramos encarnados como seres espirituais. E terceiro, de acordo com a fé que se tem no futuro, porque como seres imortais, nós estamos caminhando para o futuro em busca de quê? Da perfeição. Perfeição moral, perfeição espiritual, que resultará em felicidade plena. Como diz o Evangelho, a felicidade ainda não é deste mundo plenamente, porque a escola planetária íntima em nós primeiro é de provas e expiações. E a busca desenfreada pelas coisas materiais, quando muito acreditamos que a felicidade está pautada no ter, o engano mais tarde vem. Porque retorna-se e não leva-se coisa alguma para a origem das moradas de onde viemos, das diversas moradas na casa do nosso Pai, como nos enuncia o nosso mestre, irmão e amigo de todas as horas. E o que tem a ver serenidade com evolução e felicidade? A pessoa serena é feliz porque superou os apegos e os desapegos, a ilusão e os desejos, mantendo-se em harmonia em qualquer situação. Equilibrada, não se faz vítima de extremos, elegendo o caminho do meio com decisão, firme e inquebrantável. Aí é que está esse grande potencial que se chama em serenidade, que quem está sereno analisa as coisas antes. Superou os apegos, não preciso, não vou em busca. Os shoppings estão abertos para a busca desenfreada? Não tenho necessidade, que vou fazer lá, de maneira alguma. Porque tenho alguma posse e vou comprar tudo, mesmo sem precisar, o sereno já não passa por essa situação. Apego e desapego. Desapegou, não faz falta. Não apega, porque sabe que vai trazer prejuízo mais tarde, o emocional se harmoniza, se equilibra e as decisões são tomadas com muita clareza, com muita segurança, para perceber que nós estamos no processo e que nenhum dos filhos do Pai fica sem sua manutenção, porque o Pai a tudo provê. Lembremos do Evangelho, olhai os lírios do campo e os pássaros dos céus, são alimentados, são mantidos pela misericórdia do Pai. Quanto mais nós, que somos seres espirituais, inteligentes, que podemos buscar o que nós necessitamos na medida certa. Porque as ansiedades, as pressas, as correrias para o nada, até o Natal nosso do ano passado foi diferente, não foi? Muito diferente. Como precisava ser, voltado para o íntimo, onde nós estávamos, quando muitas vezes nem os familiares podemos estar juntos, porque tem famílias grandes e para evitar. Mas o foco, Jesus, o Evangelho. Ele é o membro maior, mais velho da família. E convidando ele para estar conosco, ele está com todos, estejamos onde estivermos fisicamente. É a doutrina que nos esclarece, que aí vamos desenvolvendo essa serenidade com o tempo. E muitas vezes nem percebemos, né, amigos e amigas, que já deixamos para trás muitas das buscas desenfreadas que fazíamos e que hoje, ao longo do tempo, estamos amadurecendo espiritualmente e já não temos essa necessidade. Vamos buscar outros valores para manter a nossa vida, sem deixar de conviver com os homens da sociedade de um modo geral, como eles convivem. Mas nós não precisamos nos perturbar intimamente por aquilo que ainda não temos, porque nós não possuímos. Nós usufruímos como filhos do Pai
no qual ele dotou a riqueza e que partimos para o mundo trazendo as riquezas espirituais em nós. Lembremos do filho pródigo, que pediu ao pai que dividisse a parte dele na herança, que ele queria ter outras experiências, e o pai assim o fez porque era um direito, e o pai cumpriu com o dever. E ele foi, levou o que tinha, desperdiçou, não soube utilizar, e depois refletiu, vou voltar para a casa de meu pai, mas não sei nem se ele vai me considerar como filho, mas eu posso ser um dos seus empregados. Vou pedir a ele que me perdoe, eu fraquejei, e que ele cuide de mim da melhor forma possível. E o pai, que é amoroso, bom, justo, o divino, mandou fazer um banquete. Meu filho estava perdido nos prazeres materiais e agora teve consciência e retornou. E ele é meu filho, porque nenhuma das ovelhas que o pai confiou a ele, Jesus de Nazaré, se perderá. E foi recebido com festa, que o pai fica feliz quando o filho encontra o caminho e rumo para gravitarmos para Deus. A serenidade não é quietação exterior. A serenidade não é indiferença, mas plenitude da ação, destituída de ansiedade ou de receio, de pressa ou de insegurança. Olha a definição espiritual de serenidade que a mentora Joana de Anjos nos traz. Não é aparência exterior, não. Muitas vezes olhamos para uma pessoa, está com seu físico tranquilo, mas só ela que sabe o que se passa por dentro. E Deus que conhece a todos nós. Então, não é aparência exterior, indiferença, não é indiferença. Sou indiferente, não. É clareza de decisões tomadas, plenitude da ação. Você quer, você vai conquistar? Não, no momento não me interessa por isso, a minha busca é outra, e ficamos tranquilos. Porque nós não somos todo mundo, como diziam os mais velhos, como diziam nossos avós, nossos pais. Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Olha a reflexão, a sabedoria popular da lei na boca do povo. Então, para que eu preciso? Não, fique sereno. E não vou sofrer por isso, aí é que está. Porque muitos abrem mão, mas está sofrendo interiormente. É melhor que faça, que vai experimentar e depois vai decidir com clareza e com consciência. Destituída de ansiedade, a serenidade é assim, as ações que a gente toma, de receio, de pressa e de insegurança. Então, o sereno, quando toma uma decisão, ele já refletiu, toma tranquilo e sabe onde vai chegar. Ela nos apresenta alguns exemplos de seres serenos. E não, como sempre, o primeiro, Jesus de Nazaré. No fragor de todas as batalhas, na eloquente epopeia das bem-aventuranças, ou sendo crucificado, ele sempre se manteve sereno. Quando subiu ao monte para falar para o povo, não tinha tecnologia, mas tinha serenidade e amor no íntimo. É o que atraía as multidões para ouvi-lo falar. Bem-aventurados os aflitos. Por quê, mestre? Porque os aflitos serão consolados. Os aflitos de hoje somos os arrependidos de ontem, das situações difíceis que nós convivemos, que nós praticamos, e hoje buscamos serenamente estar nesse processo educativo. E as aflições aí estão no planeta com todos nós, porque é a nossa categoria moral que dá para a escola que nós habitamos a condição de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Então, esse mundo de regeneração está se formando aqui no íntimo, na consciência de todos nós espíritos. Serenamente na cruz. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E não sabíamos realmente. Fez-se o pacificador de todas as vidas, como diz a mentora Joana de Ângeles, desceu dos astros das esferas espirituais maiores para ter conosco, para nos iluminar, para nos educar. E foi devolvido da forma que foi. Mas nos amava, nos ama, continuará amando. Pai, perdoai, são criancinhas, eles não sabem o que fazem. Serenamente. O Buda, o Siddhartha Gautama é outro exemplo que ela nos traz, meditando em todos os momentos onde apresentou as suas 4 nobres verdades da vida,
assodado por terríveis perseguições que lhe moveram os Brahmanes, seus inimigos apaixonados. Ele permaneceu em serenidade, totalmente entregue à paz. Por compreender os níveis daqueles que se fizeram seus inimigos, porque ele não tinha inimigo, não tem, assim como Jesus. Aqueles que o perseguiam na época, perseguiam o povo do caminho, a casa do caminho, orientada por Pedro, as leis da época. Ele jamais se irritou com alguns deles. Serenamente os amou, os ama e amará para todo sempre. Assim, o Buda Siddhartha Gautama. Um outro exemplo que ela nos traz, Jean Rus. Jean Rus, pregando a desnecessidade de intermediários entre Deus e os homens, ou ardendo nas chamas, porque ele foi queimado vivo, porque defendia heroicamente o Evangelho. Na fogueira que foi condenado, manteve-se fiel, sereno, sabendo que ninguém o poderia aniquilar, porque ele tinha certeza de ser um espírito imortal. E como espírito imortal, esse Jean Rus, nessa encarnação, na outra ele é convidado por Jesus no plano espiritual, convidando para vir reencarnar como Allan Kardec, o codificador da doutrina, que vem baseado nos fundamentos do cristianismo para nos trazer os conhecimentos do dia de hoje. Vai, meu amigo, a Terra precisa de ti para restaurar as leis divinas, para restaurar o amor e a simplicidade, a serenidade entre as criaturas. Em 3 de outubro de 1804, Jean Rus mergulha no corpo físico e renasce em Lyon, em Paris, na França, e recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para cumprir com essa missão na Terra, serenamente tomando conhecimento dos fatos, dos fenômenos que estavam na época, da necessidade da cura, da busca da alma do ser espiritual na Terra, desenvolvendo suas tarefas heroicamente como grande missionário desse grande momento. E os mártires que conviveram com Jesus, a serenidade que o ideal lhes deu em todas as áreas nas quais eles estavam trabalhando, e por isso mesmo não foram atingidos pela impiedade nem pela perseguição dos maus. Os mártires dos cristianismos, chamados primeiros cristãos. O Simão Pedro no convite pelo mestre: vem, Pedro, você é a rocha, você vai erguer os trabalhos na casa do caminho, de caridade, de amor, de fraternidade e de serenidade. E quando o grande doutor da lei, o Saulo de Tarso, visita a casa do caminho para saber quem eram esses homens que estavam ainda venerando o carpinteiro que foi crucificado, dizendo que ele era o Messias. Encontra na serenidade de Pedro, na serenidade de Estevão, que lá estava, amorosidade, falando do mestre com amor, apesar da arrogância de Saulo naquele momento, como grande doutor da lei mosaica, que ele defendia com unhas e dentes e com muito sangue. Mas depois, esse amor impregna também a vida de Saulo de Tarso, no encontro às portas de Damasco, com o mestre de Nazaré, que se apresenta a ele em luz e verdade, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí, neste momento, Saulo já tinha se entregue ao amor desse divino amigo, à serenidade desse mestre, irmão, modelo e guia da humanidade, quando ele responde com uma pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Ele disse: vai, entra em Damasco, que lá saberás o que precisa fazer. E ele encontra-se com a ovelha Ananias, a qual a ele foi como lobo voraz, para manter na prisão, para matar, para tentar aniquilar esses cristãos que estavam surgindo na primeira hora. Mas foi ao contrário. Ele se entregou totalmente e transformou sua vida. Porque Ananias foi ao seu encontro. E diz: o Senhor Jesus me encaminhou
para que eu possa fazer com que você veja, com que você enxergue materialmente, enxergue também espiritualmente. E a partir daí ele pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou Ananias. Um choque muito grande. Aquele que ele foi em busca pela violência para aniquilar é recebido com amor, com serenidade, que nos ensina esse mestre amado e amigo de todas as horas. Então, os mártires, os cristãos da primeira hora, eram devorados pelas feras, pelos leões, pelo fogo, mas as autoridades ficavam impressionadas. Como é que esse povo canta hosanas nas alturas, sabendo que vão morrer? Porque serenamente eles tinham na acústica da consciência que são seres imortais. Morre o corpo, mas o espírito vivifica para sempre e para toda a eternidade. Então, esses exemplos que as mentoras Joana nos traz. A serenidade provém igualmente da certeza, da confiança no que se sabe, se faz e se é. É isso que nos dá a serenidade. De nós hoje estarmos sabendo, meus amigos e amigas que nos ouvem através do canal do Centro Arapari. Nós sabemos o que queremos agora, neste momento, nesta encarnação, nesta decisão, quando estamos buscando Jesus através do Espiritismo, que é a doutrina enviada por ele, que muitos não sabem. Lá em João, no capítulo 6, se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará o quê, mestre? Um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente. Mas eternamente, sim, quem? O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode conhecer, mas vós o conhecereis, e ele permanecerá em vós. Um outro Consolador, porque vários Consoladores vêm à Terra, Jesus é um grande Consolador, e a equipe do Espírito Verdade chegou à Terra, consolando, despertando e ficando conosco o conhecimento que nós estamos adquirindo, fazendo a nossa transformação espiritual, moral, física, mental, permanece conosco. Então, esse é o grande chamado. Âncora de segurança, a serenidade é: finca-se no solo e sustenta a barca da existência, dando-lhe tempo para preparar-se e seguir adiante. Serenidade. É uma virtude espiritual que nós estamos desenvolvendo. Concluindo, amigos e amigas, com alegria, com prazer, que a serenidade de Jesus envolva toda a humanidade. Lembramos dessa passagem de João no Evangelho, capítulo 6, versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Quando ela se verificou, quando a multidão de quase 5.000 pessoas caminhava com o Mestre pelos locais, tendo necessidade de pão no isolamento da natureza. Porque ele falava em locais abertos para que as pessoas pudessem estar com ele. E quase próximo ao meio-dia, os discípulos olham preocupados e dizem: Mestre, a multidão nos segue. E eles afirmamos que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade prevista, e eles podem desfalecer no retorno às suas casas, às suas moradas, pela distância em que nós nos encontramos. E Jesus pergunta: que tendes? Aí um coloca a mão na sua mochila e diz: eu tenho 2 pães, o outro: eu tenho 3 peixes. E aí cada um foi dando da migalha que tinha. E essa migalha oferecida, o Mestre Divino tem a capacidade de multiplicar. A multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Dizem alguns, saciada a fome dos espíritos, que tinham sede e fome de justiça naquele momento. E todos foram saciados de tal forma que ainda sobra daquilo que foi multiplicado. Então, um grande exemplo de ordem espiritual para nós neste momento, a grandeza dessa lição. E o irmão Emmanuel, em uma de suas obras, nos fala que
cada um de nós, enquanto espíritos encarnados no trabalho de evolução espiritual, cada um de nós, como membro de uma casa espírita, do Centro Espírita Arapari, cada um busque dar do que pode, do que tem, com serenidade, porque pode ser o mínimo que a gente considere, mas o trabalho maior quem faz são os mentores espirituais. Desde que nós tenhamos boa vontade, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens e mulheres de boa vontade que se apresentam para o serviço. E o serviço é um gancho para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais espirituais. Amor, bondade, justiça, misericórdia, serenidade em todos os momentos da nossa vida, das nossas capacidades espirituais. Então, amigos e amigas que nos ouvem, um grande abraço à distância. Que Jesus envolva todos os mentores da casa, os trabalhadores da instituição, todos que nos assistem neste momento por este canal, com essa mensagem que nos mantenha em serenidade. Um grande abraço à dona Ruth, que me viu fazendo uma palestra em determinado momento e me convida com prazer para estar aqui nesse instante, alegria, serenidade, contribuindo. Uma contribuição mínima que seja, que está sendo ampliada pelos mentores espirituais da casa e da causa, do bem e do amor de Jesus. Então, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, que a misericórdia divina envolva todos na humanidade, envolva os espíritos encarnados e desencarnados, que a compreensão deste momento seja a tônica dos nossos pensamentos, para que possamos colaborar com cuidado, com zelo, com disciplina, para o refreamento do vírus que assola a humanidade neste momento. Que Deus seja louvado agora e por todo sempre. E bendito e louvado seja sempre o nosso Senhor, Jesus Cristo, modelo e guia da humanidade. Então, muita paz para todos, que Jesus permaneça conosco e nós com Ele, em todos os momentos da nossa existência.